Autêntica. FM. 106.7. Autêntica FM. Muito boa tarde, Belo Horizonte. Agora são 4h06. Começa agora o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, com um tema relevante para a educação. E hoje você pode participar pelo WhatsApp 996611067, através de mensagens de texto ou de áudio, para conversarmos aqui com o Rick Pontoni. O Richardson Pontoni vai falar com a gente sobre a educação e ativismo social, um tema muito legal. Olha, você não se esqueça, participe aí pelo 996611067. O ativismo social, aqueles movimentos progressistas que buscam a melhoria da qualidade de vida e da dignidade das pessoas da parte de baixo da pirâmide econômica, pode estar voltando, isso mesmo. Mas a educação está preparada para formar novos líderes e demais atores sociais para sustentar esses movimentos? Como colocar na pauta da educação a necessidade e as oportunidades de trabalho que o campo do ativismo social solicita? É sobre isso e um pouco mais que o programa Educação é para Todos vai conversar hoje com o professor Richardson Pontoni. O Pontoni, ele é mesmo um ativista militante, um web ativista, mas que também está no campo como comunicador social e documentarista, incluindo produções sobre a tragédia de Brumadinho. O cara tem bastante credencial. Richardson Pontoni também é mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local e coordenador do curso de publicidade e propaganda da UENG em Divinópolis. Muito boa tarde, Pontoni, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o programa, aceitar o convite para participar do programa. Boa tarde, companheirada. Pô, pra mim, saravá também. Pra mim, pô, uma honra estar aqui na rádio, você né? falando que tem 23 anos que você não 22, foi 99 ou 2000. Acho que foi no 2000 a outorga da rádio. Na época eu tava fazendo a cobertura de várias questões ligadas a rádios livres, comunitárias. E quando, na época, o ministro do FHC, o Pimenta da Veiga, subiu, tava uma chuva danada, se não era dezembro, novembro, não lembro direito. Uma chuva, um barro danado. Essa rua aqui nem era asfaltada, né? Eu lembro. Flor de Maio aqui. Não, nem era asfaltada. Eu lembro que o ministro chegou de terno, um terno cinza, né? Subiu o morro de terno, né, gente? O morro, a gente anda mais livre, né? Vamos aprender. E foi bonito, foi bacana. Foi bacana, lembrando que é uma outorga que foi a partir de muita luta da rádio, né? Muita luta que ela já existia antes. Fruto aí também, né? Tem um filme, né? O Mundo no Ar, do Raton, né? Raton, que levou o Kikito, né? Eu vi o Kikito ali, tirei até uma foto. E levou Gramado, né? O Kikito aqui pra ele mostrar. Exatamente, tá aqui, eu posso pegar, não, que emoção. Pra quem tá acompanhando, só falar pra vocês. Cara, aqui, pra quem é do audiovisual, isso aqui é bonito demais pegar, mano. E aí, aqui, eu tô na Rádio Favela, né? E é uma conquista, lembrando que é a conquista do povo do Serrão, do povo de Belo Horizonte, da militância da Rádio Livre, da Rádio Comunitária, e que a institucionalidade teve de outorgar, que é mais do que, né? Vamos parar de ter rádio político, dono de rádio, né? Comercial, o povo, né? O povo pode até ser, mas que o povo seja o dono de rádio, as associações, os sindicatos, as organizações. Mas eu tô falando isso, mas o que isso tem a ver com ativismo e militância? Tudo, aliás, né, a primeira gente? coisa que eu vou te perguntar. Tudo, né? Tudo. Na primeira coisa que eu te perguntar, o que é ativismo, né? E vamos fazer assim, qual que é a definição, qual é o conceito do termo ativismo? Eu vou ter um pouco mais além, sabe, Luiz? Assim, eu vou até mais aprofundar, porque a gente tem o ativismo e militância, né? Eu costumo falar coisa da militância. É diferente o ativismo de militância? Tem umas linhas diferentes. O ativismo está muito, em grande parte, não vou generalizar, claro, é coisa de momento, a partir de um autonomismo, né? A militância, ela cabe algo... eu não tô falando de profundidade de acúmulo, mas a militância, ela tá num momento que envolve muito também o coletivo, né? Que envolve algo que não... A militância, ela não é de momento, né? A militância é uma militância
é quase que eterna, assim, né? Quando a gente fala da educação, da militância, da educação pública, né? Da pedagogia libertária, né? Que não deixa de ser também. Então, a gente discute, né? Também militância, mas tá valendo, né? Nada contra. Mas quando a gente fala de militância, né? A militância, ela tem essa robustez maior. Não que o ativismo não tenha, com todo o respeito, né? Mas é uma questão de semântica, é uma questão de profundidade, enfim, não vamos entrar. O importante é que se faça um trabalho coletivo, né? Um programa desse na Rádio Favela, que tem toda uma história, tem tudo a ver com ativismo, com militância, né? E é isso, né? A comunicação, sobretudo a comunicação comunitária, pública, né? É diferente de comunicação e comunicação social pelo nome, diferente de comunicação estatal, né? É o que a gente tem que defender, né? Então a gente tá aí. A diferença da comunicação da chapa branca. Né? Tem diferença, né? Enfim, né? Então assim, mas claro, vamos falar aqui hoje de educação, a gente pode até depois falar de comunicação social, de comunicação pública. Maravilha. Mas tem a ver também, né? Tem muito a ver também. Olha, o professor Cláudio Magalhães, nosso mentor, que eu admiro muito, ele está perguntando aqui: os movimentos sociais e o ativismo estão historicamente ligados à juventude, principalmente no século XX. É uma juventude mais engajada, aquela que estava em grêmios de escolas básicas e em universidade. Professor, ativismo se aprende na escola? Essa é a questão que o professor Cláudio Magalhães quer discutir aqui no programa. Olha, então, eu sou suspeito para falar isso. Bom, quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que tomou 4 bombas na 7ª série. 4. Uma delas foi porque eu tava tentando organizar um grêmio, né? Isso foi lá no Escola Caetano Azeredo. Ali no Barro Preto. Atrás do fórum ali. Exatamente. E não podia, porque isso foi antes da promulgação da Constituição de 88. Eu fui expulso dessa escola e fui lá pro Vila Lobos e também não consegui organizar lá. Enfim, né? A gente não podia, porque até então, né? Até então não era visto com bons olhos a coisa. Então a escola, ela não se preocupava, e muitas hoje não se preocupam muito com isso. E outra coisa, né? Aí eu tô numa outra ponta agora como professor. Quando a gente vai discutir alguma coisa, a gente é taxado como doutrinador, né? Por essa direita raivosa que tá aí, que a gente tá começando a superar, inclusive, né? Essa direita fascista, bolsonarista, né? Que taxa a escola como... Eu lembro de ouvir falar desse termo bolsonarista. Eu costumo falar que é o fascismo brasileiro hoje, né? Então, assim, infelizmente, nós somos taxados, né? Como doutrinadores. Olha, a escola é um espaço libertário por excelência. O conhecimento, né? Sem fazer qualquer recorte desses liberais que tem por aí, fala que o conhecimento liberta. Não, a educação pública que liberta, né? Já fazendo esse recorte, que é importante a gente frisar, essa educação pública é onde tem a maioria dos nossos jovens hoje no Brasil estudando. Eles estão aonde? Numa escola pública, né? E essa escola pública tá aí. Então, quando a gente fala é uma questão de formação, né? É uma formação que é libertária. E quando a gente discute liberdade, a gente está discutindo o quê? Política, né? Uma política pedagógica libertária. É importante que nós tenhamos projetos pedagógicos, né? Eu costumo chamar de projetos políticos pedagógicos, que muito está se dizendo, não é para esquecer coisa de política, discutir política. Gente, a gente discute política em tudo. Absolutamente tudo. Somos seres políticos. Historicamente, né? O ativismo sempre esteve presente. Uma bandeira seguida pela educação, né? Sim. E agora, com as novas tecnologias, o que mudou nesse sentido? As novas tecnologias são muito bem-vindas, sobretudo quando a gente fala na perspectiva do ensino e aprendizagem. Eu acho elas são extremamente bem-vindas. Por exemplo, essa nossa conversa, ela pode ser sintonizada pelo 106.7, como a gente está vendo, e acessada pelo YouTube, né? Isso é muito importante, né? E a tecnologia, ela tem que auxiliar na educação. O que a gente precisa de prestar muita atenção é como que essa comunicação, que essa tecnologia vai entrar na educação, né? Vai entrar como, por exemplo, EAD, para um professor ficar responsável por 600 pessoas, para achatar o trabalho desse professor, que educação, né? Eu costumo falar que a tecnologia, ela tem que entrar como ferramenta de ensino-aprendizagem
e não tirar o professor de sala de aula. Pode ser um instrumento para ampliar, né? A participação que ela precisa de estar no presencial e como ferramenta de ensino-aprendizagem no virtual. Então, ela é muito bem-vinda quando, por exemplo, a gente tem um jovem que usa o celular desse para produzir conteúdo. Em vez de ele apresentar um trabalho, por exemplo, na folha de papel ao maço, né? A gente falando papel ao maço, explicar pra audiência aí o que significa. O meu filho, eu tô falando isso que ele perguntou, pai, o que é papel ao maço? Que eu tenho que devo entregar um trabalho, né? Um papel ao maço. Meu filho estuda no Tiradentes. Meu filho, papel ao maço é aquele papel igual do seu caderno que você usa ainda. Só que grandão. Só que mais grande, né? Tamanho ofício, né? Não A4 tal, né? Não, mas eu nunca vi isso tal, porque a gente vai apresentar, mas eu também queria fazer, os meninos estão fazendo no celular também e tal. Enfim, né? As tecnologias, elas podem entrar para auxiliar, né? A incorporação das tecnologias digitais aí, da informação, da comunicação na educação, elas são importantes para poder promover aí uma potencialização na educação. Isso. Quando você pensa que a educação anda numa via e o ativismo anda em outra via, é isso? São paralelos aí? Não são, porque quando você tem, por exemplo, uma aula de geografia, você tem uma aula de biologia, você tem uma aula de história, o conteúdo que fala específico da história, né, sobre a farsa de um 7 de setembro que foi construído pela Velites nesse país, por exemplo, né, quando você tem uma geografia amparada aí, né, como que era como eram os aquíferos aqui de Minas Gerais, né, sobretudo aqui na nossa região, que a mineração está acabando. Como você tem nas aulas de biologia, né, discutindo, por exemplo, a Mata Atlântica, discutindo o Cerrado, discutindo a Amazônia, você tem uma linha crítica disso aí, né, você tem essa discussão. Então, quando querem separar a militância, o ativismo de dentro da escola, nesse sentido, né, do ensino, é porque querem tirar a criticidade que é importante ter na escola. Peraí. Então, eu acho que vive junto. Tentar entender essa lógica. Uhum. Você tem, por uma questão de conteúdo programático, né? As disciplinas dos conteúdos curriculares, elas andam, de uma certa forma, dando uma razão para o pensamento crítico, e a partir desse pensamento crítico é que se starta aí, que inicia o ativismo. Sim, por exemplo, a gente falou dos jovens, né? Por exemplo, eu tive uma professora no Estadual Central de História, chamada Verenice. Professora Verenice. E o professor Davi, que inclusive era do Sindiúti, o Davi era matemática e física. 2 metros de altura. Figura. Não é isso? Sindiúti. Foram 2 grandes professores professor de matemática que abriram. Também. Que eu era, né, jovem, não tão jovem ainda, que eu tava eu já tava no ensino médio, mas depois de 4 bombas na 7ª série, eu já tava aí maior de idade, né? Então, assim, quase maior de idade. Então, o que acontece? Esses professores, dentro dessa linha, quando o professor Davi explicava sobre física, ele falava, obviamente, da perspectiva instrumental, que é decorar a fórmula, né? Infelizmente, nós temos o ensino decoreba, e ao mesmo tempo ele falava, quando ele explicava ação e reação, ele falava a partir de luta de classes. Toda a lei da ação e reação. A gente, o que é isso? Né? Você tem, né, a partir da luta de classe, ele explicou, se não me engano, a segunda lei de Newton, lei da ação e reação. No contexto. Né? Então, assim, exatamente isso. Porque quando você fala isso com um jovem, né, e o jovem, a juventude é vanguarda. Né? Historicamente no mundo inteiro, a juventude é vanguarda em todas as pontas. E quando você tira essa possibilidade de colocar isso na mente do jovem, não conservadorismo, porque o que conserva não anda, né? E você de certa forma, você tira as asas desse jovem, dessa juventude, né? Melhor dizendo. Então, assim, claro, a nossa educação toda não é assim, nós temos resistências, né? Nós, como professores, eu sou professor do ensino superior, né? Mas já dei aula no ensino básico também. Enfim, a gente tem a gente tem essa tarefa, sabe? E não é tarefa no sentido de doutrina que a direita quer colocar. Que essa direita, mais uma vez, que a gente está superando, a gente não pode deixar de falar, sabe, Luiz? A gente não pode deixar de frisar, né? Que a gente precisa de superar esse país. A gente começou a superar no voto. A gente precisa superar esse pensamento fascista
à la brasileira chamado bolsonarismo também nas ruas, nas escolas, no nosso dia a dia, né? E a gente tem uma arma para isso. E a nossa arma é o conhecimento, é a crítica. Se a gente tira essa crítica, né? Esse jovem, ele vai achar, né, que tá certo fazer arminha, só que tá errado, né? Tá errado. Então, assim, a juventude tá aí e tá muito difícil. Agora, a tecnologia, ela pode ajudar. Como eu falei, esse jovem, né? Essa jovem, com esse equipamento, com essas tecnologias, que no comunicação a gente chama tecnologias de... TEDx. De comunicação, né? Informação, as famosas TICs, né? Tem as TENICs e tem as TICs. Eu fui falar de TIC porque... Engloba tudo, né? Engloba tudo. Então, assim, eles estão... E a gente precisa de estar aí, né? Articulando com esses jovens, não só na formação também, eu quero falar aqui, não só na formação institucional, né? Na formação paralela, a partir das oficinas. Aqui, por exemplo, o pessoal da Batalha da Serra, tem a PIT aqui no Serrão, né? Que pega a juventude no duelo de MCs, né? Trabalhando o quê? Trabalhando prova, trabalhando rima, trabalhando língua portuguesa, literatura, né? Então, em todas as áreas. Eu citei aqui geografia, história, biologia, mas tem matemática. A matemática, ela pode ser trabalhada, por exemplo, pra gente não me interessa a hipotenusa do cateto, mas se eu tiver uma sala e eu tenho alguns móveis, por que eu não posso trabalhar dentro dessa coisa, o ângulo de como deixar mais otimizado minha casa, por exemplo, pra colocar um guarda-roupa, uma cama, enfim, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, instrumental do cotidiano. Claro, entra ali, se a pessoa quiser aprofundar, hipotenusa, porque hipotenusa, na boa, pra eu angular esse aqui, não precisei nada aqui, claro. Quem projetou isso aqui, foi um engenheiro ou engenheira, precisou de hipotenusa. Mas a gente tá falando num outro lugar, que é na formação básica, né? Na universidade, a gente entra aí com essas questões. E também precisa da criticidade, não só a prática, né? Até mesmo na matemática aplicada. Tudo, né? em tudo na nossa vida. Ô, Rick, quando a gente pensa assim na questão do ativismo, né? O ativismo é uma iniciativa de lutar pelos ideais, pelos objetivos e pelas crenças e pensamentos, né? E criticar o que está aí. Nesse sentido, você pensa assim, o que é preciso para que os estudantes eles sejam convencidos das suas escolas a serem agentes de aprendizagem e de ativismo social? Então, eu acho que essa coisa desse trabalho, né? Dessa tarefa que nós temos, mesmo professores formais ou informais, como eles chamam de educadores, também todos nós somos, né, em primeira instância. Como trabalhar isso? Trazer isso pro cotidiano do jovem, né? Trazer isso pro cotidiano do jovem. É colocar esse cotidiano para dentro das escolas. É que as matrizes curriculares, elas possam, e existe abertura para isso, dentro das escolas, então vão lá pro ensino básico. Dentro das escolas, por que não numa aula, vou repetir, numa aula de português aqui, por que não a gente não pode trabalhar o rap, por exemplo? Por que a gente não pode trabalhar o repente nordestino, né? O forró, o funk, né? Também o rock, tá? Mas eu tô falando, sabe por quê? Porque a palavra, né? A gente pode, é possível trabalhar porque a gente leva pro cotidiano desse jovem. Porque a escola, ela é muito careta. Porque a escola foi construída, né? Embora existe toda uma escola freiriana, de ruptura, né? A gente tem aí, né, os pensadores que a gente viu em pedagogia do trabalho, né? Com a nossa querida Lucília, lá no nosso programa Machado, de mestrado, né? Leontiev, né? A gente viu essa educação construtivista, né? É importante a gente trazer abrir esses currículos e trazer isso pro cotidiano na formação lá no ensino básico, lá no letramento, né? Por exemplo, um disco é ótimo, né? O álbum dos Racionais de 97, lá, por exemplo, entrou como referência no vestibular da FUVEST, se eu não me engano, em 2019, 2020, né? Então, assim, trazer isso pro cotidiano, né? Trazer isso porque o jovem, ele quer se ver, ele quer sentir. Aqui, você vê aqui no Serrão, você vai lá onde eu moro, no Lagoinha, né? Ali perto, na PPL, você vai pra Sumaré, você vai em todos os cantos. Eu tô falando aqui
né, das nossas periferias, onde está a maioria do povo trabalhador e trabalhadora brasileiro, né? E principalmente aqui de Belo Horizonte, é trazer isso pro cotidiano, porque a escola é muito careta do jeito que tá. Eu não conheço nenhum jovem que fica feliz quando vai pra aula. Pois é. Nem educação física é legal, ela é colocada de... Claro, gente, não tô generalizando, mas a maioria que tá aí é isso. A gente precisa de romper. Se a gente quer construir minimamente um país libertário, um país progressista, isso passa por uma escola de rupturas. Isso passa por uma escola, não vou falar revolucionária ainda não, mas começar a pensar numa escola pré-revolucionária. Porque aí, mas assim, não é difícil. Tem a ver com a formação de professor, né? Como que as universidades, como que as licenciaturas estão formando os professores, né? A gente discute isso muito na UENG, lá na Unidade de Divinópolis, onde eu sou professor, né? As licenciaturas, lá tem curso de química, tem curso de letras, tem curso de biologia, né? As licenciaturas discutem muito isso, né? Sobre que professor que a gente vai formar apto, né? E uma outra coisa que a gente precisa de pensar também, e eu deixo assim uma abertura para próximas pautas, já que vai discutir educação para todos, é discutir também como que esse professor, essa professora está sendo formado para lidar com pessoas com PCD, né? Sim. Porque a gente tem um mundo, né, extremamente excludente, né? A gente tem esse mundo que exclui, esse mundo esse modelo que nós temos aqui produtivista, né, e capacitista. Até que ponto também as nossas escolas estão trabalhando, né, fora de uma perspectiva capacitista que tem, né? É uma discussão que eu tô falando, inclusive vou deixar um toque aqui, o podcast Revolution, né, o penúltimo episódio falou sobre capacitismo, né? Eu sugiro que vocês depois acessem, escutem o Revolution, tem no Spotify, todas as plataformas, porque é algo que a gente tem que começar a discutir na educação também. Só abrindo um parênteses aqui. Nós estamos aqui conversando com o professor Richardson Pontoni, falando sobre o ativismo social, e você pode participar através do 99661-1067, através de mensagens de texto ou através de mensagem de voz, também nesse WhatsApp 99661-1067. Professor, pode falar um pouco mais sobre essa chancela aí do que você estava falando? Sobre PCD? Então, na verdade, eu vou deixar isso como toque, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho, né, eu não tenho qualquer tipo de limitação. Eu acho importante depois, né, eu deixo como sugestão aqui, trazer, né, quem tá trabalhando, quem é militante nessa questão do PCD. Então, assim, eu tô deixando aqui, abri um parênteses, deixando aqui só uma sugestão pra gente discutir. Se a gente discute o ativismo, a militância, se a gente discute as questões sobre dentro da escola, a gente também precisa discutir PCD dentro da escola. Mas, assim, a partir da galera. Então, eu tô aqui, né, só deixando esse toque, né, deixando porque a gente discute, sabe, a educação muito de uma perspectiva nossa. Não, mas se a gente, igual eu falei, se a gente quer minimamente construir uma educação libertária para todos e todas, né, a gente precisa também discutir isso. Então, assim, é bom que a gente abra essa pauta, mais uma vez, né, numa perspectiva progressista que eu quero trazer aqui, né, pela esquerda, pelo recorte pela esquerda, vamos progressista. E eu sugiro, né? Eu passo direitinho, não tô lembrado agora. Eu passo os contatos. Tem o canal Revolution, que trouxe essa discussão há uma semana, né? E é uma discussão que passa pela educação também. Eles discutiram não só a questão da mobilidade, principalmente eles discutiram o capacitismo, né? E a escola, se não houver uma discussão dentro da escola sobre isso, a escola vai reproduzir o capacitismo. Pois é, professor. Né? Você pode explicar pra gente o que é o termo, o que significa o capacitismo? O capacitismo é trazer, é o dia a dia, é achar que temos que adaptar. Eu vou falar isso de uma forma muito superficial, tá? Porque eu gostaria que trouxesse alguém para falar sobre isso com mais acúmulo do que eu.
né? É querer enquadrar, né, todas as pessoas PCD, né, que com deficiência, a enquadrar elas em tudo que elas colocar o mesmo acesso que nós temos, né? Forçar isso sem trabalhar a perspectiva política em cima disso, né? Qual que é o recorte político que eu preciso de fazer em cima disso? Eu vou pegar um ou outro caso e colocar como modelo e que esse modelo chega próximo a gente, enfim, né? Eu só deixo como sugestão, eu tô deixando uma provocação que acha assim, professor, educador, educadora, a gente também trabalha para trazer questões para instigar, para provocar. Então eu queria provocar para trazer, né, a galera aqui para falar isso com muito mais profundidade do que eu, porque eu não sou a pessoa mais indicada, não é o meu lugar de falar aqui, mas a partir do meu privilégio é o meu lugar de provocar nós todos, né, de uma forma fraterna, de uma forma muito tranquila, para nos provocar em relação a isso, sabe? Porque isso também faz parte da militância por essa educação libertária, né? Felizmente a audiência da Autêntica é uma audiência eclética, né? Nós Sim. temos aqui de várias vertentes, de várias correntes de pensamento, de vários pensamentos de ativismo políticos e tudo. Uhum. Então eu pedi para você dar um conceito, né, assim, como uma forma de colocar o pensamento crítico aqui, independente de posicionamento político, mas quando você fala sobre o termo de doutrinação, eu queria desconstruir um pensamento que é um argumento que a direita usa muito, que a esquerda ela é doutrinária e faz a cabeça da galera que está chegando. Eu queria desconstruir essa ideia através de argumentos, aproveitar o nosso canal aqui para discutir e falar sobre esse ponto de vista da educação no ativismo político e social. Porque existe uma discussão, né? Existe uma discussão que não é nem direita nem esquerda, é centro. Centro do quê? Né? Historicamente a gente sabe, né? Quais são as perspectivas? Claro que a esquerda ela é muito ampla, né? Da esquerda nós temos socialistas, os comunistas. A esquerda, estou falando da perspectiva pela esquerda, porque quando a gente trabalha a perspectiva pela esquerda, não é a partir de uma perspectiva, né, excludente. É uma perspectiva libertária. Inclusiva. É uma perspectiva inclusiva. É uma perspectiva libertária, né? E quando a gente fala da direita, principalmente da extrema direita, é só a gente começar a pensar o que é o conservadorismo? Aonde que está o conservadorismo? Está em cima das liberdades. Quais liberdades? Né? E tem muita gente que fala, minha liberdade começa quando acaba do outro. Não, minha liberdade, os meus direitos, minha liberdade começa junto com a do outro, que a do outro não tem que acabar. Né? Então, quando a gente fala nisso, né, eu não tenho, sabe, Luiz, eu não tenho medo nenhum de falar não é negar nem esquerda nem direita. A humanidade, ela só avança, né, consequentemente, a educação e tudo que está nela, a partir da esquerda. A partir, né, tem a esquerda institucional, o pensamento de esquerda, né, a partir disso. E aí eu entro um pouco mais, a partir da radicalidade. A gente tem que tomar muito cuidado dessa palavra radicais, né, que muito falam por aí. A unanimidade é burra, é né? palavra radicais. O que é o radical? De onde que vem o radical, gente? Radical vem de raiz. O radical vem de raiz. E não da rigidez. E qual raiz? Exatamente. E qual raiz? Qual raiz que é essa? Que tipo de raiz que tá nessa árvore? Que fruto que essa árvore tá dando? Que folha que essa árvore tá colocando? O que essa árvore tá emanando pra atmosfera? Se é uma árvore que tá matando gente, né? Mas embora a árvore não mata ninguém, né? Alguns frutos estão lá, mas são tóxicos para alguns, mas eles têm uma função na natureza. Mas no nosso caso aqui, né? A gente precisa de entender, e a radicalidade no ensino, né? É o quê? O que chamam de doutrinação, eu chamo de formação crítica. E a formação crítica é essa, né? A formação crítica que a gente fala é trazer esses elementos a partir não da minha liberdade. Não é a minha liberdade. Não é a liberdade individual. Não é a liberdade de um corpo apenas. É a liberdade coletiva. Não existe, enquanto uma pessoa for oprimida, todas ao mesmo tempo são.
a grande Sim. maioria. Tá? Então, quando a gente... É uma troca, é uma inversão, né? Que a gente... Angela Davis já falou isso, né? Então, o que acontece? A gente precisa de trabalhar numa perspectiva coletiva. Não é o eu, sabe? Não é segurar a minha mão, é todos. Não é? A gente precisa de superar isso. Eu já discuti isso muito em sala de aula. A competição que às vezes começa em sala de aula do melhor. Aí ali já começa a competição no viés extremamente nocivo, porque aquele jovem que começa a competir ali, né? A competição na perspectiva de ser o melhor do que o outro. E não no sentido de colaborar. Se você trabalha numa perspectiva de colaboração e não de competição, todo mundo sai ganhando, todo mundo leva. Mas a educação, ela tem que ser colaborativa. Exatamente. É uma construção em conjunto, né? Sim. O professor, ele tá ali como um mediador e construindo o conhecimento junto com os seus alunos. Exato. Né? Então, quando você pensa que a educação, ela precisa de ter um pensamento crítico, ela precisa de ter argumentos para defender suas ideias. Uhum. Né? Então, quando você generaliza as ideias e quando você não dá oportunidade para o pensamento do outro e não respeitar o pensamento do outro, você não está sendo também, vamos falar assim, homogêneo nas sim. ideias, né? Sim, sim. Você pensa assim, poxa, por que eles falam que há uma doutrinação? Uhum. É claro, porque a gente tem que pensar, justamente o professor, ele é, por natureza, um doutrinador, né? E ele vai colocar as ideias dele, mas ele precisa também de abrir o leque e falar assim, olha, existe essa corrente filosófica, existe esse pensamento aqui que é uma corrente, existe esse outro. Por que esse é bom? Por que esse aqui é bom? Por que esse é ruim? E por que esse aqui é ruim? Então, isso sim é fomentar o pensamento crítico. Agora, quando você chega e fala assim, ó, isso aqui não presta, presta só isso aqui. Ah, mas esse lado ruim? Não existe. Uhum. Porque o lado não presta. Uhum. Do lado de lá não presta. Então, quer dizer, não é argumento. Né? O que a gente discute do outro lado, quem está assistindo essa guerra entre esquerda e direita, de ativismo social, você fala, olha, peraí, mas cadê os argumentos para defender os lados positivos e os lados e rechaçar os lados negativos, né? O pensamento crítico, ele envolve fazer a meia-culpa, envolve também corrigir atrás. Quer dizer, quando você fala sobre as questões ambientais, você está muito certo, então tem que ir lá e brigar e saber o que é e ir contra, porque isso sim é um pensamento social, né? Mas, por outro lado, quando falta dinheiro para a educação, quando falta dinheiro que é colocado no bolso de alguns, a esquerda também tinha que chegar lá e falar assim, não, isso não pode. Então, esse pensamento crítico ele tem que ser colocado dos dois lados. E não significa dizer que lá na direita não tem alguma coisa boa. Não significa dizer que tudo que vem da direita é para ser quebrado e destruído. Alguma coisa de bom tem ali. A gente não sabe o que é, mas vamos estudar? Vamos pesquisar para saber? Então, quando a gente pensa no pensamento crítico, e aí, que você colocou muito bem, a gente tem que saber sopesar esses valores e colocar para a educação, para os alunos, uma forma dele raciocinar e chegar à conclusão em cima dos valores que ele vai aprender na escola e na sociedade. Quando você está dentro de um sistema em que não dá oportunidade de pensar, né? Olha, só pode ir para essa corrente, a outra você não vai aprender. Aí fica uma certa forma de não prover o conhecimento de uma forma crítica. Você não acha, não? Não, sim. Eu acho assim, tem a seguinte tese, assim. Eu não, né? Essa coisa do respeito, né? Eu acho assim. Eu não respeito o pensamento do outro a partir do momento que aquele pensamento é um pensamento excludente de extermínio. E esse pensamento, ele vem, a gente sabe da onde. Então, assim, não tem como dialogar. Nesse eu aspecto, não vejo, né? Nesse aspecto, mas estou falando em termos de ideais. Mas então... Vou dizer o seguinte, em termos de políticas públicas, em termos de ideais. Olha, existe alguma coisa boa. Não estou falando desse pensamento que você está colocando aí, dessa maneira que você está colocando. Mas essa coisa boa que tem, talvez essa coisa boa que tem, ela não veio da direita, porque historicamente no mundo, absolutamente nada que a direita fez
avançou, muito pelo contrário. Uhum. Talvez essa coisa boa que vem através da institucionalidade, alguém que tá lá pela direita, eles fizeram alguma concessão mínima pra gente ter o mínimo aqui. Então isso não é uma perspectiva deles. Eles que fizeram esse pensamento, que fizeram por quê? Pegaram esses elementos aqui. Agora, essa questão de bolso, esse recorde de corrupção e tal, isso aí é uma questão, quando a gente fala dessa linha, né, de pensamento progressista, essa linha pela esquerda, eu não tô falando de quem é o chefe do executivo. Eu não tô falando a partir da institucionalidade. Não tô falando de quem precisa, por essa tal governabilidade, colocar todo mundo lá dentro. Porque, né, você dirigir um país com 522 anos de muito genocídio é muito difícil. Eu não gostaria de estar lá, não quero estar lá para poder, como executivo, para isso, de forma alguma. Mas eu tô falando uma outra linha. Eu não tô falando a partir de uma linha institucional. Eu tô falando a partir de uma linha, não de quem está no poder, é de uma linha de quem está na base. De nós, educadores. E quando eu falo do professor, educador, eu tô falando da cadeia produtiva, né? Não vou nem falar a palavra produtiva, que não é essa. Eu tô falando dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Por quê? A cantineira, o cantineiro, o pessoal da limpeza, o professor, todo mundo ali é educador. Exatamente. Porque aquele jovem, eu tô falando, vamos falar do ensino básico aqui, né? Você jovem que tá aí escutando a gente, que vai acessar a gente, né? Você troca aquela ideia com a cantineira, com o cantineiro, não só com o professor, com todo mundo que faz parte o quê? Da comunidade escolar, né? Quem tá aqui são os trabalhadores e trabalhadores da educação. Claro, quem tá à frente ali é o professor ali, mas todos que estão ali, dentro desse espectro, né, dessa comunidade escolar, todos são, e se não são, devem ser educadores e educadoras. Eu acho que essa perspectiva, ela parte disso. De quem que é a escola? Quando uma escola, por que a escola tem que ficar, às vezes, fechada? Né? Por que não vão? Mas as pessoas. O espaço da escola, ele deveria ser mais aberto, né? Do que não só em horário de aula, mas isso envolve política pública, envolve investimento, envolve trabalhadores e trabalhadoras da educação que precisam estar naquela escola para abrir, né? Envolve uma organização até para aqueles estudantes, aquelas pessoas que ali estão, se organizarem para tomar conta da escola também. Essa escola que tá aqui ao lado, o MEI que tá aqui ao lado, né? Que lá da meninada, né? Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, assim, saindo um pouquinho dessa institucionalidade que tá aí, que representa, mesmo com o que eu falei há pouco, né? A gente, num primeiro momento, tá avançando e rompendo com esse pensamento desses últimos 4 anos, eu vou falar até 6, porque isso vem a partir de um golpe, né? Mas quando a gente tem que pensar sobre um ponto de vista, é o seguinte, daqui para frente, né? Uhum. A partir de 1º de janeiro, nós começamos uma nova era. Então, ficar trazendo o passado de volta não vai levar a gente para lugar nenhum. Nós temos que enterrar tudo isso que já aconteceu para trás. A minha pergunta é, daqui para frente, quais são as maneiras de fazer o ativismo social? Pois é não repetir os mesmos erros do passado. Se a gente esquece ele, a gente não tem memória. É não repetir os mesmos erros. Então a gente precisa, né, com todo, sabe? Com todo respeito, a gente não tem que ficar requentando. Mas a gente precisa de lembrar que durante 4 anos nesse país, quase 700 mil mortos de Covid foi por causa de negligência. Isso não tem como esquecer. Os nossos estudantes nas escolas ficaram sem acesso, sem internet, que publicidade o governo Zema fez. A gente não pode esquecer. E 1º de janeiro a gente não virou uma chavinha. Não é esse microfone, se eu ligar uma chavinha e desligar, que vai ser tudo novo. Não vai, é um processo. A gente foi no voto agora, mas é um processo e que não acabou. Sabe por que não acabou? A diferença foram o quê? 3 milhões de votos. Não tô falando que a outra, quase a outra metade toda tem aquele pensamento, não. Mas também foram influenciados. Mas garanto que pelo menos 30% é. E não é virar uma chavinha, não tem como. Mas esse trabalho. É um programa como esse, tá aqui a gente trocando uma ideia, a gente falando pra essa juventude que tá aqui no Serrão, que tá aqui na Grande Belo Horizonte, que vai acessar depois o canal.
a gente falar que a gente só tá começando e não tem nada pronto. Pelo contrário, que o conservadorismo vai vir com tudo. Mas quando a gente fala da pauta, das reivindicações do ativismo social, né? Qual que é o caminho que tá trilhando aí? O caminho que tá trilhando é esse. A gente agora tá um pouco mais não vou falar confortável, a gente tá um pouco melhor para começar porque é o que eu falo, tem de começar minimamente a partir de políticas públicas que vá também nos orientar nas escolas. Com certeza. Que vem das secretarias de educação, municipais, estaduais, que vem de Ministério da Educação, né? Que vem em cima de uma série de coisas que passa pela institucionalidade, que dá o nosso amparo legal, né? Então a gente tá começando, a gente precisa. Mas é o que eu falei. Você vê com aqui eu vejo, claro, a gente tá superando, gente. A gente superou o fascismo no mundo e a gente vai superar agora. Só que eu falo, não é só o fascismo, não foi superado lá na Segunda Guerra Mundial com voto. Claro que eu não tô falando ninguém aqui pra sair por aí, né, descendo cacete nos outros. Né, que ali foi um ambiente de guerra. Mas o fascismo, ele é superado não só pelo voto. Ele é superado com ações concretas. Também. E na educação agora. Também. Porque o que eu falo, sabe, Luiz? Se a gente não tem um projeto pedagógico transformador, se a gente não tem uma base de educação que tem um pensamento transformador, não vai ser um professor que vai resolver sozinho. Sabe por quê? Ele vai colocar na cabeça de um Luiz, de um Pontone, vai pegar 5% de uma turma. A gente quer ampliar isso. Não é ter um professor ou outra professora como referência. É ter um projeto de ensino como referência. Sabe? Uhum. E esse projeto de ensino, ele não tá sozinho numa cidade. Ele não tá sozinho no estado. Sabe? É um projeto que a gente precisa. E a gente, claro, não tô negando o 1º de janeiro, não tô negando a posse, que aliás, que posse linda. Não tô negando. Principalmente quem passou a faixa que representa nós brasileiros e brasileiras. De forma alguma, é um começo que inclusive é motivador pra gente. Mas não é também pra gente parar, agora tá beleza, votei e acabou. Não, gente. Não mesmo, porque se tudo aquilo que eles falaram que minimamente vão começar a construir, a gente agora precisa de estar aqui na base pra gente apoiar eles. Agora hora de aumentar o ativismo. Exatamente. Porque antes não tinha solução. A gente precisa, né, de aumentar, de fazer essa discussão. Vamos trazer o debate, vamos trazer a discussão, vamos parar de ler notícia errada, ler notícia falsa, sabe? Vamos ver o nosso livro didático, ele forma, ele informa. O nosso livro didático não tem ideologia de gênero. O nosso livro didático, ninguém discute isso. O que a gente discute é diversidade. O que a gente discute são todas as formas de amor. Né? É o plural, são todas as formas de amor. Se entrar o ódio no meio, não é. Então, é isso, sabe? Então, não tô falando que virou a chavinha, mudou tudo, não. E também não é ficar falando o tempo todo, não, mas a gente precisa de lembrar. E eu vou lembrar aqui. Principalmente a galera daqui, da perifa, do Serrão. Durante a pandemia, quem aqui teve acesso à educação? Quem aqui teve internet rápida, celular para acessar, teve tutoria para todo mundo nas escolas? Colocar professor na TV, na Rede Minas, com todo respeito aos meus amigos e amigas que trabalham lá, que queriam fazer da melhor forma para fazer revisão. Não é só aquilo, não, é também. É trabalhar uma TV realmente educativa e pública para isso. Então, qual que é a regressão dos nossos jovens nesses 2 anos de pandemia tiveram nas escolas? Porque que tem acesso teve lá, teve tablet em casa, internet, teve tudo. Aqui teve um chip que eles deram aí, que o chip tinha aí 30 megas para conectar, que tem áreas que não tem, geograficamente falando. Não tem acesso, a gente tem uma antena de uma operadora que é ao lado, mas o raio tecnicamente falando, o ângulo não chega no celular. Eu tô ao lado de uma operadora aqui e não tenho internet. Sabe? É isso. Sabe? É isso que a gente precisa. Então a gente precisa lembrar assim, a educação, gente, é importante, educação para todos, sabe? Que é o nome do programa, né? É importante demais, sabe por quê? A gente não tem uma educação para todos nesse país. E durante 2 anos de pandemia, tudo que essa elite brasileira atrasada queria era que o filho do trabalhador e da trabalhadora ficasse sem o acesso.
ficasse. E da forma que foi colocado esse acesso, com professor sem acúmulo para isso, professor sem tecnologia, sem estrutura dentro de casa. Eu sou professor, eu sou professor designado da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu usei o meu equipamento que queimou, o meu celular, a minha internet, e o excelentíssimo governador de Minas Gerais cortou o nosso auxílio, transporte, alimentação, porque a gente estava indo para a escola. É isso que o professor teve. Esse professor tem motivação, esse professor que não tem equipamento, esse professor que não teve formação dentro da escola, que chamam de reciclagem. Eu não gosto dessa palavra reciclagem na educação. Reciclagem tem a ver que está em outro lugar. Sabe? É isso. E não é atualizar também, não, que isso não é um programa. É ter o professor, a professora, toda a comunidade escolar. E os mais velhos? Exatamente, ter esse acesso. Como é que a gente... Dá tempo ainda para engajar os mais velhos? Não tem, por quê? Porque, primeiro, né? O próprio mundo que a gente vive, que esse mundo produtivista, esse modelo de mundo que a gente vive capitalista, depois de uma certa idade, você não tem mais saúde, abrindo e fechando aspas, você não é mais produtivo, então você não serve. Pra que eu vou te dar computador? E ao mesmo tempo ele também tem um direito, olha, isso eu fiquei a vida inteira, eu também não sou obrigado a ter um celular, também não. E outra coisa, né? Eu, por exemplo, tô fazendo 50 anos esse ano. Eu já tô cansado. Tá novo. Eu já tô cansado. Sabe? Eu tenho o direito de estar cansado. Desde 14 trabalhando, entre outras coisas, fora do adoecimento mental. Nos últimos 16 anos na docência. Né? E ao mesmo tempo, esse professor, essa professora, ele também, se ele não quiser ter esse acesso, se ele não sentir a vontade, dependendo, ele tem que ter outros mecanismos pra isso. A gente também não pode excluir quem não quer. Ninguém é obrigado também a entrar na tecnologia. Para isso você precisa, ou seja, é tão complexo. O nosso país, gente, não é para amador. E não é para falar desse país em duas linhas, entende? Nosso país é muito complexo, que são 522 anos de exclusão. É um país extremamente dependente. Todo e qualquer equipamento que está aqui não foi invenção nossa. Pra gente comprar, para ter um microfone desse, um computador, a gente precisa pagar uma grana, não tem incentivo para isso, porque não é um país soberano que inventa as próprias coisas. E isso também passa por onde? Pois é, e o ativismo fora da escola? É no dia a dia, no cotidiano, que eu falo, esse trabalho militante, sabe? É a gente conversando aqui, eu conversando com o motorista do busão que me trouxe aqui, vim trocando uma ideia com ele, sabe? É no dia a dia conversar. É o diálogo, né? É o diálogo, é conversar, trocar uma ideia aqui, mas não tô entregando uma cartilha, é conversar. E pra gente conversar, a gente precisa de ter um entendimento que nós somos quem? Nós somos trabalhadores e trabalhadoras. O fato de eu ser microempreendedor individual, ter um CNPJ, eu não sou patrão. Aliás, eu sou MEI. Por quê? Nem em parte. Eu tenho MEI também. Por quê? Foi me tirado um direito trabalhista, deram abertura para no patrão assinar minha carteira, vem pagar via PJ. Você sabe o que chama MEI? Não tá nem lá, nem cá, não é nem patrão, nem empregado, fica no MEI. Então, eu sei que tem seu CNPJ, não tem nada de empreendedor, a gente não é patrão, no lugar do nosso CPF, a gente tem a CNPJ. Então é isso, sabe, gente? A gente precisa, diante de tudo, ter essa perspectiva, só que é um longo caminho. Aí essa militância, aí que eu falo, né? É uma militância cotidiana. A diferença, assim, precisa cirurgicamente dizer, a diferença entre militância e ativismo. Eu não sei se é o certo aprofundar nisso. Eu falo essa palavra militância porque é militar, né? A militância é o dia a dia do cotidiano, né? Eu não tô pegando só uma causa específica, né? Uma bandeira eu não sei, assim, eu não tenho esse acúmulo mas tô falando em termos aprofundar práticos, tá? em termos práticos. Não vamos seguir. Vamos levar aqui o ativismo ou militância. Se você, né, se alguém que tá nos escutando, que vai estar nos vendo no YouTube, entender que ela é um sujeito coletivo e que essa pessoa, né, ela tem ela precisa de pensar que é um sujeito histórico, né, de transformação, e que a gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho, a gente precisa viver o coletivo, a gente precisa de pensar de forma colaborativa, que sozinho, gente, não tem nada, ninguém constrói nada sozinho. Nada, ninguém. A gente precisa dividir, né? E a gente precisa dividir o conhecimento, dividir uma série de coisas. Assim,
E eu não falo isso, gente, né? Claro, eu tô falando isso aqui numa perspectiva, né? A partir de vários privilégios que eu tenho por ser uma pessoa branca, né? Eu não tô falando isso de uma perspectiva romântica. Eu sei, eu vejo, não sei, não senti isso literalmente na minha pele, no meu dia a dia, o quanto que isso é difícil. Pra mim foi difícil, mas pra mim foi menos difícil. A gente sabe como é que a banda toca nesse país. A gente sabe como é que é o tom da cuíca. E a gente sabe, pra a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, pra quem tá aqui no Serrão, pra quem tá na quebrada, na periferia, é muito mais difícil. Quando qualquer pessoa vai abrir um cadastro, existe uma grande diferença entre você dar o nome de rua e o nome de um beco. E esse país é excludente. Então, o que eu faço? O que eu tento fazer no meu dia a dia? A partir do meu privilégio, contribuir para mudar isso. Porque é muito fácil, sabe? Eu estar falando isso aqui de um lugar, mas é romântico. Não tô falando isso da perspectiva romântica, não, é muito difícil. É verdade. É muito difícil, tem que cortar. A gente tem que abrir mão de muita coisa. E quem tá abrindo, e quem tem que começar a sobrar é nós que temos privilégios. Nós temos que começar a sobrar nesse rolê, sabe? Por quê, gente? Não é fácil. É difícil chegar e conversar com um cara no busão que acabou de tomar uma fechada, de um trânsito que foi feito para arrebentar com o trabalhador, um trânsito que foi feito para carro, um trânsito que não foi feito para poder integrar, um trânsito que só funciona para trazer o trabalhador pro trabalho, depois disso ele não tem nem um busão pro lazer. Sabe, um trânsito que foi construído para levar a pessoa de casa pro trabalho, do trabalho para casa, e no final de semana a pessoa não tem direito ao lazer, se ela tiver tempo, porque trabalha 24/7. Então, eu tô falando aqui, mas de um lugar de muito privilégio que eu tenho aqui. Porque não é fácil, não. Pra quem tá com a casa caindo com esse chuvão, área de risco, aqui do lado. Não, eu entendo perfeitamente. Então você que tá aí escutando, companheiro, companheira, camarada, a gente sabe que é difícil demais. Mas a gente tenta pelo menos um pouquinho, sabe? E quem se sentir cansado também em tentar e não conseguir tentar, a gente entende. Porque não é fácil, não. Temos que ir à luta, não é fácil, não. Não é fácil, não. Sabe? Então, gente, a gente fala isso tudo e tal, educação pra todos, mas não é fácil, não, porque um professor, uma professora, todo mundo que trabalha dentro de uma escola, que existe também uma divisão social do trabalho dentro da escola, quem ganha X, quem ganha Y, quem ganha muito pouco, não tem nem um pingo de motivação pra mudar nada. É a motivação que a primeira delas é respeito. Professor, a gente pensa assim que é importante a gente ter um engajamento, ter um objetivo e é muito importante também que as pessoas pudessem ter essa consciência, né, de formar uma corrente para buscar novas potencialidades e novas saídas para que a gente consiga aí ter um mínimo, né, que é o que está faltando, né? Claro. Olha, muito obrigado pela sua participação. Muito enriquecedor o programa com a sua presença aqui. Nós precisamos continuar essa conversa, que ela é muito importante, muito produtiva, né? Espero que em breve você volte aqui para a gente poder falar mais sobre o ativismo social. Se precisar aí para colaborar com vocês aí direitinho, tranquilo, só tirando a polêmica de ativismo, militância e tal, isso aí é a questão semântica, o negócio é agir mesmo e tamo junto. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Olha, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, direção de Cláudio Magalhães, produção de Vera Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 16h. O programa fica por aqui e você, na sequência, fica com Rony de Souza no Tarde Total. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira com o professor Cláudio Magalhães, para falar sobre as notícias da educação no mês de janeiro. Até! 1-0 Autêntica FM. 106.7. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. É a sua rádio. Autêntica FM. Audiência que bomba. Apoio
Apoio Cultural Autêntica FM. Oi, gente, tudo em paz? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto sério. Eu faço parte da campanha A Vida Conta e o AVC